E aí, pessoal, beleza? Hoje, então, eu estou aqui para gravar essa prova da CPCOM, tá? Do município de Dona Inês, na Paraíba. Essa prova é de 2023, tá? Depois eu coloco a descrição dela ali bem certinho. E lembrando também que eu estou com um preparatório para a FURB de Santa Catarina, que a prova vai ser agora dia 22 de setembro. Então, eu vou fazer 5 aulões, tá? Vamos começar dia 16 de agosto. Serão 5 aulões na sexta-feira à noite, 5 aulas de 1h30 cada uma, e vamos trabalhar 5 provas anteriores da FURB. Eu vou trabalhar interpretação de texto, vocabulário e gramática, tá? Então, depois, quem quiser me chama ali no WhatsApp para saber mais informações. Vou deixar também o link do meu site, onde eu já estou disponibilizando esse preparatório para quem quiser. E também tem o preparatório da FGV, que já saiu o edital para Macaé, né? Então, quem quiser também já tem o preparatório da FGV, tem o preparatório lá no meu site, também vou deixar o link aqui para quem quiser. E a prova está agendada, a princípio, para o dia 13 de outubro, tá? Então, eu acho que além desse preparatório gravado que eu tenho no meu site, eu estou planejando em fazer alguns aulões ao vivo aí mais próximo da data da prova, que a princípio está para o dia 13 de outubro. Mas quem quiser me chamar aí no WhatsApp para a gente conversar, tá? Vai estar todas as informações aí na descrição do vídeo depois, tá ok? Então é só me chamar, vou deixar o link para o meu site também, onde tem as minhas aulas e os cursos que eu tenho aí. A gente tá ainda alimentando o site, tá? O site apenas foi colocado no ar, não tem todas as minhas aulas, todos os meus cursos, mas aos pouquinhos eu vou colocando, que daí pelo menos agora não tem mais a taxa da plataforma onde eu disponibilizava os meus cursos, tá? Então dá para colocar um precinho mais em conta aí para vocês, tá ok? Então vamos trabalhar aqui com a análise dessa prova aqui da CPCOM, que foi aplicada o ano passado no município de Dona Inês, na Paraíba, ok? Vamos lá então. Prova de conhecimentos específicos, então, para professor de inglês, né? Tema do primeiro texto, papel da língua inglesa na BNCC. So, is the BNCC really going to affect my classes? Então, a BNCC vai realmente afetar as minhas aulas, né? Então, como sempre, eu faço o estudo da prova antes de vir aqui e conversar com vocês e fazer a análise, né? Eu resolvo a prova, eu analiso as questões. Algumas coisinhas aqui que eu não concordo, mas também quem sou eu para discordar numa banca, né? Então, deixo sempre os comentários aí abertos para que vocês possam vir e discutir as questões também comigo, né? Sempre dentro do respeito e da boa educação. Então, já preparei aqui a minha tradução, vou ler mais ou menos aqui a minha tradução, vou ir comentando o texto aqui, o que eu acho, né, que se encaixa melhor numa tradução, e vamos lá. Em todos os lugares que olhamos, a gente encontra pessoas falando a respeito da BNCC e seus efeitos na educação regular do Brasil. Porém, eu penso, né, eu me questiono, eu fico imaginando se todo mundo está ciente das reais consequências que nós teremos que lidar nas escolas regulares, assim como nos centros, né, nas escolas de idiomas, por causa da BNCC. Muitos professores com quem eu falei afirmam que a BNCC deve ser uma preocupação apenas das editoras. Olha o perigo disso, como se o currículo base, o novo currículo base, não afetasse a grade escolar. Aqui tem um erro, né? We might be misled, não, we might be misled. Esse verbo tem que estar na terceira coluna, né? Que eu gosto de chamar no past participle, né? Misled, tá? Misled. Então, podemos ser induzidos ao erro de pensar que, como professores, tudo que nós temos que fazer é seguir a grade e fazer adaptações mínimas, né, ao nosso livro-curso, que é escolhido para nós, né? Alguém escolhe para a gente, né? Outros professores dizem que, como eles trabalham em centros de idiomas, a BNCC é designada ou é projetada apenas para educação básica. Portanto, eles acham que eles não têm que se preocupar com ela, já que as escolas de inglês se preocupam apenas com o ensino da língua inglesa e que nós não desempenhamos um papel onde a BNCC deve ser levada em consideração.
A minha experiência tem me mostrado que, antes de afirmar uma opinião sobre a relevância da BNCC, nós temos que tentar ir mais profundo, ou seja, nos aprofundar nela, né? Para termos mais informações, mais ferramentas, né? Para chegar a alguma opinião, antes de chegar a conclusões nas quais podem estar erradas, né? As quais podem estar erradas. Quando nós olhamos para o documento, nós veremos que tem quase 500 páginas, entre as quais apenas poucas são direcionadas ao ensino da língua inglesa, ou seja, poucas mais do que 20, poucas, não, menos do que 20, que poucas, menos do que 20 páginas. Então, é bem comum a gente pular todas essas e ir direto para essas 18 páginas, ou seja, a gente desconsidera tudo que vem antes e só vai ver essas 18 páginas sobre o inglês. Me dá vontade de explicar. E isso pode ser muito perigoso, é um movimento muito perigoso, desde que, fazendo isso, né, você corre o risco, ou você comete o erro de simplesmente comparar o que você tem no teu livro atual, ali do teu curso, né, e o que vem nessas 18 páginas, né, simplesmente fazendo essa verificação. Você compara o que você tem e o que está ali, né, e o que está faltando. Ou seja, essa abordagem da BNCC pode ser totalmente superficial e sem utilidade nenhuma. Porque você pulou toda aquela parte que tem antes, né? Que é ali que está o importante, porque tudo que está ali também vai valer para o inglês, né? Não é só aquelas 18 páginas, né? Então, concluindo, né? Como conclusão, eu convido todos os meus colegas de profissão a refletir um pouco sobre a BNCC. Há muitos problemas para apontar através desse documento, em muitas áreas onde o saber o que fazer está borrado, né, e não está claro, não é claro, né? Os desafios para enfrentar, tá certo, né? Isso, tá certo. Os desafios a enfrentar são enormes, especialmente em termos do desenvolvimento necessário do professor, que é a base da implementação para um novo currículo. Talvez o melhor que nós pudéssemos fazer até agora, nesse momento, né, seria localizar os pontos negativos que podem melhorar as nossas práticas de ensino e incluir esses itens aos poucos, né, little by little, no que a gente faz na sala de aula. É com essa união de pequenas mudanças que a educação do Brasil pode atuar a fim de se tornar alguma coisa de valor para nos ajudar a criar um tipo de nação que nós precisamos que o nosso país tenha. Durante a década de 70, Paulo Freire já afirmava, e aqui vem tudo em português, né? É preciso, sobretudo, e aí já vai um dos saberes indispensáveis ao educador, que o formando desde o princípio mesmo de sua existência formadora, assuma-se como sujeito também da produção do saber. É preciso que o educador se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Essa parte do texto já vem em português, né? Os cachorros querem participar do vídeo, né? Então, vamos para as questões. According to the author of this blog, teachers have to. Então, de acordo com o autor desse blog, os professores têm que se preocupar apenas em ensinar inglês. Não é isso que ele diz, né? Vou pausar um pouquinho para poder fechar a janela, porque a gente não está gravando ninguém late. A gente começa a gravar, a vizinhança inteira começa a latir, né? Inclusive os nossos. Então, vamos lá. According to the author of this blog, teachers have to. De acordo com o autor, então, os professores têm que se preocupar apenas com o ensino do inglês? Não apenas com o ensino do inglês, né? Mas tem que ver todas essas novas abordagens, enfim, que tem na BNCC
e nisso adaptar o ensino do inglês, né? Follow the syllables and make minor adaptations to the course book. Então, seguir a grade e fazer pequenas adaptações. Na verdade, ele fala ali de fazer pequenas adaptações, mas não ficar só nisso, né? Você tem que se aprofundar nessa questão da BNCC. Delve into the content of BNCC. Então, aqui, o que é delve into? É a mesma coisa de go deep. Se aprofundar, tá? Então, aqui está a resposta certa. Go deep, delve into, que eu acho que está em algum lugar aqui que ele fala, né? Ó, por isso que é importante a gente... Aqui, ó. Try going deep into, tá? Se aprofundar. Por isso que é importante marcar, tá? Ter um marca-texto, porque assim vocês vão conseguir identificar quando precisar retornar no texto, né? Focus on the 18 pages devoted to the English language teaching in the document. Então, focar apenas nessas 18 páginas? Não. Ali ele diz que a gente vai cometer um erro imenso, né, se a gente fizer isso, né? Então, ali ele fala, ó. Então, isso pode ser um movimento muito perigoso. Então, isso pode ser um movimento muito perigoso se você procurar focar só nessas 18 páginas, tá? Ó, make the mistake de fazer essa comparação só dessas 18 páginas, tá? Por quê? Porque você vai perder tudo o que vem antes, que é importante também, que é o que você vai aplicar em qualquer matéria que você estiver ensinando, que é a base da BNCC. Compare the syllables they have in their course books with the one presented by the document, que é exatamente o que está falando. Você vai comparar a tua grade do livro que você ensina com o documento, que é se você se focar só nessas 18 páginas. Na verdade, a letra D e a letra E, elas estão falando a mesma coisa, tá? Então, elas anulam uma, anula a outra. Que se você focar só nessas 18 páginas, você vai estar fazendo essa comparação, que é o que eles falam aqui, ó. Aqui, ó, você só vai estar comparando, tá? Então, se você ficar focado só nessas 18 páginas, você vai estar apenas comparando. Então, a letra D e a E se anulam, tá? Por isso que não dá para assinalar nenhuma nem outra. Based on the text, it is possible to infer that. Infer é deduzir. Então, você vai chegar a uma conclusão com as ideias que tem ali no texto, mas o que você vai assinalar não está exatamente explícito ali no texto, tá? Cuidar com esse infer, porque o infer é deduzir. Então, vocês podem reparar que até aqui, ó, até o off, basicamente, tá? Até aqui, ó, você tem a mesma coisa, tá? The author aims at raising teachers' awareness about the importance of. Então, o autor pretende aumentar, né, a consciência dos professores com a importância do quê? Então, aqui eu tenho focusing only on the negative aspects, on the positive aspects of the BNCC, nenhum dos dois aqui, tá? Ele não quis levantar o foco, a atenção nos aspectos negativos ou positivos da BNCC. Ele quis falar que a gente precisa conhecer a BNCC. Seguir as ideias de Paulo Freire também não, ele usou como um modelo, como um exemplo. Focar no desenvolvimento dos professores também não foi sobre isso. Como que eu posso ter certeza qual foi a ideia principal do autor desse blog? Gente, o título sempre traz a ideia principal. Se eu tenho um título longo como esse, Is the BNCC really going to affect my classes? E você tem o tema aqui, ó, o papel da língua inglesa na BNCC. Então, quer dizer, a BNCC é o teu foco desse texto, tá? E ainda você tem uma figura aqui, ó, para, como é que a gente diz? Não é, para ilustrar, né? Para ilustrar o teu título. O teu assunto principal é a BNCC, tá? Nesse texto. Então, a tua ideia principal aqui não vai ser o Paulo Freire, as ideias dele, não vai ser o desenvolvimento do professor, e eu também não posso dizer que é aspectos positivos e negativos.
vai ser o teu conhecimento da BNCC. Então, aqui a letra C, tá? Agora aqui já é um pouquinho mais de gramática, ó. Nessa frase, in terms of the necessary teacher development, which is the base of the implementation of this new curriculum base. A palavra em negrito, which, daí aqui eu tenho opções. Primeiro diz assim, ó, que ela não pode ser substituída por that. Nas duas primeiras diz que ela não pode ser substituída por that. Eu só não posso substituir, eu vou até apagar aqui, ó. Eu só não posso substituir o it por that aqui se ele viesse entre vírgulas, tá? Se eu tivesse assim, ó, uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, daí continuasse a frase. Mas eu não tenho essas vírgulas, tá? Eu não tenho. Eu só não posso usar o that entre vírgulas, tá? Então, eu não poderia substituir... Ai, eu tô com a borracha, né? Esperta. Eu não poderia substituir pelo that se eu tivesse vírgulas nessa frase. Eu não tenho vírgulas. Então, eu posso sim substituir por that. Isso anula a letra A e a letra B. Não me interessa aqui se é defining ou não defining. O que me interessa é que não tem vírgulas. Então, eu posso substituir pelo that. Eu sei que alguém vai colocar aqui no comentário, ah, mas se ela é defining, não me interessa é a vírgula, tá? Saber se ela é defining ou não defining, eu sei que tem regra para isso, que daí ela vai ter vírgula, eu sei disso tudo. Mas aqui o mais fácil, o macete aqui é vírgula, tá? Se eu não tenho vírgula, eu posso substituir por that. Eu conheço as regras, não precisa colocar nos comentários porque eu sei, tá? Então, aqui a questão é vírgula. Se eu não tenho vírgula, eu posso substituir pelo that. O pronome aqui é opcional, e se eu deixar ele fora, o resultado é uma mudança no significado. Primeiro que o pronome aqui não é opcional, eu não posso tirar ele dessa frase. Por quê? Porque eu tenho um verbo depois, tá? Eu sei que essa não é a regra certa. Eu sei que eu só posso tirar o pronome quando ele está se relacionando a um objeto do verbo. Se ele está se relacionando a um sujeito, eu não posso tirar. Eu conheço as regras, não precisa colocar nos comentários, tá? Mas o macete é, se eu tenho um verbo depois, eu não posso omitir o pronome, tá? É muito mais fácil a gente fazer assim. Então, eu tenho o is aqui, é um verbo. Então, eu não posso omitir o pronome, eu não posso tirar o pronome. Então, ele não é opcional, ele é obrigatório, tá? Agora, aqui nas duas últimas diz assim, ó. Ele pode ser substituído por that. É verdade, ele pode ser substituído por that. Agora, aqui eu tenho que saber se ela é uma defining ou se ela é uma non-defining. Como eu não tenho vírgulas, ela é uma defining, tá? Ela é uma defining. Non-defining vem entre vírgulas. Provei que eu sei as regras, né? Non-defining vem entre vírgulas, tá? Ela é uma non-defining. Ela é uma defining, sorry, tá? Porque defining vem entre vírgulas. Essa daqui me deixou na dúvida, sinceramente. Essa daqui eu vou pedir para vocês comentarem, tá? Porque pede assim, ó. A expressão for the time being, na linha 26, é sinônimo de. For the time being, para mim, até eu pesquisei, é por enquanto. Sempre foi por enquanto para mim, né? Mas eu fui pesquisar para ver se tinha mudado alguma coisa. For the time being, para mim, é por enquanto. Fui pesquisar, realmente achei como por enquanto, né? Então, ela pode ser for the moment e ela pode ser heretofore, que eu não conhecia, sinceramente, para mim essa daqui é nova, tá? Mas eu acho que ela pode ser um for now. Para mim, até onde eu sabia, ela poderia ser um for now, tá? E eu pesquisei em alguns sites, realmente ela tem o sentido de por agora e em muitas ocasiões de por enquanto. Mas eu encontrei em alguns lugares que ela não tem o mesmo sentido de by now, que também é por enquanto. Mas eu fiquei na dúvida.
tá? Então, assim, ó, o gabarito diz que é a letra C, que é só a 1 e a 3, tá? Mas eu vou deixar aí em aberto para vocês o que vocês acham. O gabarito não aceita a número 2. Eu fiquei na dúvida, eu assinalaria a 2 também, e eu marcaria a letra D. Mas diz que não. Então, eu vou deixar para vocês me ajudarem nessa questão, tá ok? Não vou eu dizer que está errado ou que está certo, porque eu sinceramente fiquei na dúvida, tá? E eu não vou dizer uma coisa que eu não tenho certeza. Ok? Questão 30. Essa eu achei bem fácil, mas, enfim, o problema é que eles colocam as aspas, né? E as aspas enganam. Read this sentence from text 1 and analyze it. Many teachers who I have talked to claim that the BNCC should only be the concern of publishing houses, as if the new curriculum base would only affect syllabus. Então, essa frase apresenta um exemplo de reported speech. Which of the following alternatives also presents an example of reported speech? Então, aqui nós temos um exemplo de reported speech, que é o discurso indireto, né? Eu tenho aqui, então, claimed that, afirmam que, e daí o que as pessoas falaram. Então, eu estou contando com as minhas palavras, né, popular fofoca, que o que as pessoas falaram, que os outros professores falaram, né, estou contando com as minhas palavras, não estou repetindo as palavras deles, né. Então, isso é o reported speech. E aqui pede que eu assinale outra alternativa que também tem um reported speech. Então, aqui, ó, eu vou repetir com as palavras que as pessoas falaram. Então, aqui eu tenho um direct speech, né? 2 pontos, abre aspas, repito com as palavras que eles falaram, então é um direct speech. Aqui eu não tenho nenhum nem outro, é uma frase simples, não tem nem direct nem indirect, tá? Aqui, ó, 2 pontos, abre aspas, falo com as palavras dele, repito as palavras dele, direct speech. Mesma coisa aqui, ó, 2 pontos, abre aspas, direct speech. Aqui, ó, say that. Repito não, conto com as minhas palavras o que a pessoa falou. Essa daqui é o reported speech, tá? Eu vou ter outro texto aqui. International, ó, eu tenho tema em português, variação linguística no ensino, aprendizagem de inglês. International Varieties of English, então variações ou variedades internacionais do inglês, né? Isso daqui caiu uma vez num texto que eu tive que fazer de uma prova e eu pedi para me explicarem, quem sabia, essa história de inner circle, outer circle, expanding circle, porque eu não entendi, porque não tinha o gráfico assim, tá? E quem me explicou foi a teacher Karina, do canal Inglês de Concurseiro, acho que é o Inglês para Concurseiro. Eu vou deixar o link dela aqui, que ela trabalha bastante também em provas assim de concurso e ela trabalha bastante a parte de abordagens, de metodologias, tá? Para professores de inglês que vão prestar concurso público também. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo, porque ela que me explicou num vídeo isso daqui, eu achei bem interessante. Então ela que faz essa parte mais de metodologias e abordagens. Então, entrem lá no canal dela, se inscrevam, porque é bem legal. E volta e meia ela também tem cursos sobre esse assunto que eu não trabalho. Eu trabalho mais parte de vocabulário, gramática e interpretação. Então, entrem lá no canal dela, que é bem legal também, tá? Então, the most familiar. Então, a maneira mais familiar de classificar as variedades de inglês pelo mundo foi desenvolvida por esse carinha aqui, ó, em 1985. E se parece mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, o círculo interno, o círculo externo e o círculo em expansão. Então, aqui a gente tem os países que fazem parte desses círculos, tá? E aqui vai explicar os círculos. Então, explicando mais ou menos, né? Explicando um pouquinho. O círculo interno, inner circle, consiste, como o diagrama mostra, das bases tradicionais do inglês e seus falantes que fornecem os padrões contra as outras variedades, ou melhor, não é contra, né? Mas seria pelas quais as outras variedades são julgadas, avaliadas. É dessas comunidades de falantes, né, em outras palavras,
que as normas alvo do ensino da língua inglesa são derivadas. A maioria das populações do círculo interno, das nações, né, do círculo interno, são falantes nativos da língua inglesa. Daí o círculo verde aqui, né, que é o círculo externo, representa áreas nas quais o inglês é falado amplamente como segunda língua, junto com as línguas nativas, e onde os padrões da produção pode variar bem consideravelmente dos padrões e normas dos falantes do círculo interno. Em muitas dessas nações desse círculo, o inglês é uma língua oficial e, mesmo onde ela não é, ela é usada largamente e amplamente no governo, administração e comércio. Há também alguns falantes nativos do inglês nessas nações, embora haja muitos falantes bilíngues funcionalmente. E o círculo em expansão, que é aquele círculo de fora que está crescendo, por isso que é Expanding Circle, representa áreas nas quais o inglês não é falado amplamente, e nas quais há poucos nativos falantes do inglês. O uso do inglês é restrito àqueles que aprenderam ele como uma língua estrangeira. Geralmente as normas nas quais o ensino do inglês como língua são estabelecidas pelo círculo interno, os países do círculo interno, predominantemente o Reino Unido e os Estados Unidos, ou seja, eles seguem o modelo das pessoas que falam no círculo interno, tá? A importância de tudo isso no conceito das normas da língua. Primeiro, os países do círculo interno são nações estabelecedoras de normas e elas... tá certo. E deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. São nações que estabelecem as normas e são contra seus padrões que medem a correção estabelecida. 2. O círculo externo. Os países do círculo externo são áreas que desenvolvem as normas nas quais os padrões locais são definidos e desenvolvidos, frequentemente independentes dos países do círculo interno. E 3, o círculo em expansão compreende países que são dependentes das normas, geralmente dos padrões desenvolvidos e mantidos pelo círculo interno, tá? Questão 31. Alinhado com o texto, nós podemos afirmar que há mais falantes de língua inglesa como segunda língua do que como língua estrangeira. Veja bem, segunda língua está aqui no círculo verde, língua estrangeira está no círculo azul. Há mais de segunda língua do que língua estrangeira? Não. Há mais falantes de língua estrangeira do que língua nativa? Sim, porque olha aqui, ó, língua estrangeira é o círculo azul, língua nativa é o círculo vermelho. Sim. Tem muito mais gente falando como língua estrangeira do que, por enquanto, essa está certa. As normas do círculo interno, que é o vermelho, não têm influência no círculo azul. Não, tem total influência, tá? O círculo azul segue as normas do círculo vermelho. Falou ali no texto. Inglês é uma língua oficial em muitas das nações do círculo azul. Não. É do círculo verde. Seria aqui do outer, tá? Aqui seria do círculo externo. There are few native speakers of English. Tem poucos nativos no círculo verde. Não, né? Aqui, ó. There are few native speakers in these nations, although there are many. Não. Aqui tem poucos, mas aqui seria many. Daí teria que ter aqui um many. E não tem, tá? Para ela estar certa. Baseado no texto 2, the expanding circle countries are language norm developing. Não. Quem desenvolve as normas, aqui, ó. Quem desenvolve é o winner. Onde estou colocando?
não é o expanding. The inner circle countries establish the norms of language, que vai ser usado pelos outros. Não, vai ser usado pelo expanding, só pelo expanding. Base their norms according to the local, não, according to the inner. By the inner, aqui tá certo. Não, eles não seguem o inner. Opa. 33. There are few native, although. Quem fez aula de conjunção comigo sabe que o although é da família do contraste. Então, não tem nem o que pensar aqui. Você tem que conhecer as famílias, tá? Ah, conjunção é difícil. Não é. Você tem que saber, tá? Ah, mas é muita coisa. Não interessa, você tem que saber. Você é professor de inglês, tá? Como é que você vai dar aula de matemática sem saber tabuada? Ah, não é a mesma coisa. Claro que não. Senão, se fosse, seria matemática, não seria inglês, tá? Então, você tem que saber as famílias, você tem que saber as conjunções principais, você tem que saber o significado, você tem que saber o sentido. Família do contraste é tal, tal e tal. Você tem que saber. Tal e tal substitui tal e tal. Tem que saber. Although é do quê? De contraste. Procura aqui, assinala, vai embora, tá? Não tem que perder tempo. Na frase, the most familiar, there is an example of. The most. The most é superlativo. Vai embora. Não tem que perder tempo, gente. Questão de gramática não se perde tempo, tá? Tem que conhecer as estruturas. No fragmento, local standards are being set. Essa daqui foi anulada, tá? E, sinceramente, eu não saberia responder. Eu não sei o que eles quiseram fazer nessa questão. Porque eles falaram numa voz passiva aqui que eu nunca ouvi falar. Tem um exemplo de voz passiva. De acordo com esse cara aqui, tem uma voz passiva que não tem ativa equivalente, que também tem diferentes significados usados também na passiva. Eu não sei o que eles quiseram fazer dessa questão aqui. Eu fiquei até de procurar, mas não tive tempo. Se alguém souber me explicar, please, tá? Porque eu não sei o que eles quiseram fazer com essa questão aqui, não sei o que eles quiseram falar. Essa questão foi anulada, tá? Tema: as novas tecnologias na sala de aula de língua inglesa. Is technology taking over classrooms? E daí nós temos o teacher aqui, né? If you can't beat them, se você não pode vencê-los, join them, junte-se a eles, né? Então, o professor pedindo o homework pelo celular, né? Questão. Based on the cartoon, it is possible to infer that, ó, infer, deduzir. Technology should be the lesson being taught? Não. Ele não está ensinando sobre tecnologia. Porque aqui o que ele está pedindo, ó? Text me your homework. Thanks. Então, me mande o seu homework, né? Por mensagem de texto, né? Text me your homework. Thanks. Então, ele não está ensinando sobre tecnologia. Google is the main source of school research nowadays. O Google é a principal fonte de pesquisa da escola. Não, eles não estão pesquisando no Google. Teachers don't know how to use the internet slang. Os professores não sabem como usar as gírias da internet. Não é o que parece, né? Ele está usando aqui thanks, text, né? Então, não... Teachers are aligned themselves to the new developments of technology. Os professores estão, né, sabendo, estão se atualizando, né? Technological advances may cause lack of communication between teachers and students. Os avanços tecnológicos podem causar falta de comunicação entre alunos e professores, pelo jeito? Não, né? Então, letra D. Fecha? Fecha. Questão. In line with the cartoon, analyze the following sentences. Então, de acordo com o cartoon, as frases. The proverb, if you can't beat them, join them. Significa que se algo ou alguém é forte demais para você derrotá-lo, é melhor você ficar do mesmo lado que ele, né? Que é, se você não consegue vencê-lo, junte-se a eles. Então, aqui tá certo. Students are supposed to answer the test by their smartphones. Não é answer the test, é mandar o homework, né? Então, aqui não. The teacher is familiar with the internet language. O professor está familiarizado com a linguagem da internet? Para mim, sim. Sim. 37. Por que eu assinalei 1 e 2 se é 1 e 3? 1 e 3, ei? Agora sim.
Já ia perder uma questão, né? Take over. In the phrasal verb take over means, olha aqui. Ah, não sei o que é take over. Is technology taking over classrooms? A tecnologia está taking over, dominando, né? Taking over. To begin to have a particular quality, to get information about something or someone, to believe something to be truth without even thinking about it, to get control of something, to take something or someone into consideration, to get control of something, né? Então, assumir o controle, tomar o controle, dominar algo, né? Letter D. In the fragment, text me your homework. The imperative form is used for. Então, aqui usou o imperativo, né? Text me your homework. Por que usou o imperativo? Para avisar alguém, para dar um conselho, para fazer uma sugestão, fazer um pedido ou dar um comando? Na minha opinião, dar um comando. Me mande o seu homework, né? Dar um comando. E a última, if you can't beat them, join them. Aqui que não concordamos. Aqui eu não concordo. Por quê? Porque o gabarito traz como zero conditional. E eu digo que é first conditional, tá? Por quê? O que é um zero conditional? Zero conditional, você tem presente presente. If you heat water, it boils. Presente presente. Se você aquece a água, ela ferve, tá? Isso é zero conditional. First conditional. First conditional eu tenho várias possibilidades. Uma delas é, mas o if é sempre com o presente, tá? If you need me, uma delas é o imperativo, presente com imperativo. Need me, call me. Presente imperativo. Presente imperativo. Para mim, isso é first condition. Tá? Mas o gabarito traz zero conditional. Não concordo, tá? Qualquer gramática que você procure, você vai encontrar presente simples, present simple e imperative como first conditional. Nunca como zero conditional. Então, eu não concordo com o gabarito nessa questão, tá? Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês discordam, se vocês encontrarem em algum lugar, por favor, me avisem que eu gostaria de saber, tá? Muito obrigada, thank you very much para quem ficou comigo aqui até o final. Vou deixar todas as informações ali na descrição, vou deixar o link para o canal da Teacher Karine, do Inglês de Concurseiro, para vocês verem essas explicações e os vídeos dela também, que são muito bons, tá? Vou colocar ali os links já esqueci o que eu ia falar, preparatório da FURB, preparatório da FGV, que já abriu também o edital para Macaé, tá? Enfim, qualquer coisa que vocês queiram saber, tem o meu Insta, tem o meu WhatsApp profissional, o meu site agora, que agora eu tenho um site também, tá? So, thank you very much and see you next video. Bye bye.